Obrigado. Vamos ler então a mensagem. Dizíamos Dívida de Amor é o título e é um comentário da carta de Paulo aos Romanos, um excerto da carta de Paulo aos Romanos. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. E Emmanuel comenta: todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito subdividem-se através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, de que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Porque esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o espírito? Porque negar respeito ao que comanda ou a atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas. Deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto à estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. Vamos então unir os nossos pensamentos agora em torno da figura de Jesus, propondo-nos ao diálogo mais íntimo com o nosso mestre e amigo, a quem Deus entregou a sábia missão de conduzir os seus filhos que na terra fruem da oportunidade de crescimento espiritual. Pai de infinita misericórdia, querido Jesus, envolvidos pelo ambiente espiritual, resultante da presença dos vossos mensageiros e da vossa misericórdia, cujo amor se desprende em cachos envolvendo todo o recinto, possibilitando-nos a absorção das bênçãos de saúde, bênçãos de paz, bênçãos de amor. O nosso agradecimento é eterno, Senhor. Apesar das nossas limitações, vislumbramos já o amor infinito e eterno que tens por todos os teus filhos, pela tua obra. Por isso, sentimos-nos felizes com a oportunidade da manhã, com a companhia
de todos quantos aqui se reúnem nos dois planos da vida para refletirmos sobre o ensino dos Espíritos que, em vosso nome, verteram e vertem para a terra, em gesto de misericórdia e em concordância com o teu amor, ensinos que nos permitam trabalhar a intimidade e, assim, afastar-nos da retaguarda para alcançarmos novos patamares, onde a felicidade, a saúde e o bem-estar serão estáveis, plenas. Por isso, Senhor, inspira-nos, envolve-nos na tarefa de aprimoramento, para que não sussurremos diante dos desafios, das provas, dos resgates até, porque necessitamos, e vós, Senhor, que nos acompanhais, sabeis o quanto necessitamos dessas vicissitudes para que a alma descubra e trabalhe as oportunidades que lhe competem face às determinações da vida. Não podemos deixar de pensar e rogar por todos aqueles que sofrem. Próximos ou distantes, são nossos irmãos, companheiros de jornada, a quem entregamos os nossos melhores sentimentos, as nossas preocupações com o seu estado de saúde. Por isso, Senhor, unimo-nos nesta humilde oração àqueles que em teu nome trabalham em favor do bem, acompanhando os nossos passos, as nossas vidas, inspirando-nos para que saiamos da vida vitoriosos sobre nós mesmos. Assim, Senhor, para a Assembleia e para a reunião desta manhã, pedimos a vossa inspiração e o vosso envolvimento. Muito obrigado, Senhor. O nosso primeiro slide da manhã diz respeito à campanha de recolha de bens alimentares para doarmos às pessoas próximas da instituição e necessitadas de algum amparo e, sobretudo, os nossos recursos modestos. Nesta fase, pelo menos do Natal, gostaríamos de deixar, como sempre fazemos todos os anos, uns mimos àqueles que pouco têm e no campo da alimentação se veem privados até de condições mínimas de existência. Portanto, daí o nosso pedido e a justificação da campanha. Gostaríamos ainda de, a este respeito, de informar que se eventualmente alguém pretender doar algum bacalhau, pedimos que o façam em dinheiro, porque é mais fácil depois para quem organiza aqui no centro esse trabalho gerir, adquirir, dividir, enfim, e compartilhar com as várias famílias. E todo esse trabalho é dirigido ali pela Secretaria. Assim sendo, nós agradecemos desde já e antecipadamente toda a atenção, todas as doações que têm chegado, em nome daqueles que receberão, em nome de todos quantos frequentam a instituição e também em nome daqueles que receberão essas dádivas. Então, o nosso trabalho de hoje vai retornar ao livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, desta feita o capítulo 20, que nos vai falar sobre a ditadura do ego. O ego foi estabelecido pelo psiquiatra austríaco Sigmund Freud para definir aquilo que são as características do nosso caráter, que é tendencialmente negativo, chamada sombra da personalidade. E, portanto, é nesse recanto que Freud, trabalhando a mente humana, que ele é o pai da psicanálise, e, portanto, verificou que aquilo que dominava o caráter e a personalidade da criatura humana que recorria aos seus serviços e às suas terapias para o atendimento, enfim, das suas necessidades de saúde,
caracterizavam-se, sobretudo, naquilo que podemos resumir no egoísmo e no orgulho, que depois se desdobravam nas mais variadas características, como sendo o ciúme, a inveja, a impulsividade, os maus pendores. Ele reuniu tudo aí no ego, formando a personalidade, a característica do ser humano. Entretanto, envolvidos alguns anos, aparece outra figura eminente na área da psicologia clínica. Carl Gustav Jung, o suíço, que foi contemporâneo e discípulo de Freud, contudo, avançou para uma área mais espiritualizada. E aqui, embora inconsciente, mas definiu agora ele, para além do ego, também o self. O self é a característica da criatura humana, digamos assim para nós espíritas, do espírito, onde jazem todas as forças e potencialidades para estimular o espírito à ascensão do bem, da felicidade, que é, no fundo, o destino a que todos nós estamos votados. Foi assim que Deus estabeleceu e é assim que, consciente ou inconscientemente, o processo se vai estabelecendo ao longo do tempo. Então, nós somos formados, digamos, as nossas características íntimas são o ego, por um lado, onde reúne a sombra, e o self, onde reúne a luz. E estas forças estão digamos, em luta constante, já que é aquela luta que nós conhecemos entre o bem e o mal. Então, aqui no caso, não podemos esquecer o título da obra que estudamos, Atitudes Renovadas, para que se estabeleça, de facto, é a proposta de Joana de Ângeles, que podemos estudar na série psicológica que ela tem, para favorecer o trabalho, aqui no caso, a ditadura do ego, para conhecermos a nossa sombra, os nossos maus pendores, e assim podermos trabalhar mais conscientemente e produtivamente aquilo que ainda nos impede de ascender com mais segurança e, simultaneamente, afastarmos-nos das reencarnações difíceis, como são aquelas que nós enfrentamos ainda. Ora, é exatamente para nos conhecermos que aqui está esta lição de hoje sobre o ego. Se alguém quiser colocar alguma questão durante o trabalho, agradecemos que o façam, por favor, já que vamos estar em diálogo, refletindo em grupo. Embora aqui as descobertas que vamos fazendo, aos poucos vão mexendo, começa a levantar uns calores, a temperatura começa a elevar-se e começa a levantar fervura aqui dentro, porque é o receio que nós temos de enfrentar aquilo que somos verdadeiramente e que é preciso fazê-lo. E vamos fazê-lo. Se não for nesta reencarnação, será na espírito, se não for aqui, será do outro lado, ou então na reencarnação seguinte. Mas temos que o fazer, porque o nosso destino é o destino do self. É sermos felizes. Muito bem. Então, estabeleceu-se ao largo dos tempos que o indivíduo dotado de personalidade é aquele em quem o ego exerce predominância. O ego, a força, a sombra. O poder. O seu caráter forte deve assinalar-se pela força do seu querer e do seu poder, graças a cujos valores tem facilidade para vencer obstáculos e triunfar no grupo social no qual se encontra. Portanto, nós verificamos nos nossos meios, nas nossas relações sociais, profissionais, familiares, algumas pessoas que têm uma personalidade muito forte. Não é? Não é verdade? Ele é assim, temos de ter cuidado, porque ele tem uma personalidade muito forte. Então, um amigo que dizia assim: o mal vem sempre de tamancos. Vocês conhecem, não é? Porque faz parte da nossa cultura, os tamancos. Ora, os tamancos não são propriamente uns utensílios silenciosos. Quando calçamos os tamancos e arrastamos os pés, é impossível. Aquilo é barulho, até mais não. Então, aqui no caso, o uso do poder, do ego,
não olha a meios para atingir os fins. Porquê? Porque é o lado sombra. E nós aprendemos a conviver, quem é mais sensível, quem é mais lúcido, tem outra visão mais ampla da vida, não está para confrontar o ego dos outros e vai-se acomodando e encontrando justificações para conviver com estas personalidades fortes. Temos que ter paciência, sempre foi assim, sempre teve uma personalidade muito forte e nós estamos nos acomodando, não é? Mas é verdade que existe, as personalidades fortes. Aqueles outros, no entanto, que são portadores de sentimentos nobres e gentis, possuidores da capacidade de servir e de amar, são tidos como portadores de fraquezas e muitas vezes encarados como vítimas de distúrbios de conduta psicológica. Então, nós damos... Era melhor... Eu peço desculpa. Nós, aquelas pessoas que mais sensíveis, mais afetuosas, digamos que já estão a despedir-se do ego, já estão a dizer adeus ao ego, já estão mais concentradas no self, mais conscientes do seu papel na vida, já fizeram progressos. Então, essas pessoas, comparativamente às outras, o que é que a sociedade as cataloga? És um fraco, tu não te impões, deixas-te pisar por tudo e por todos. E isto começa desde cedo na escola. Desde cedo. Oh, mãezinha, o Joãozinho magoou-me. E então o que é que tu fizeste? Eu não fiz nada. Pois claro. Deixas-te bater pelos outros, não te defendes. Então se ele faz isso, porquê é que tu não retribuis também? Não te defendes? Se não achas que és um maricas, perdoem-me a expressão, és uma menina. E isto traz consequências muito graves, quando a criatura, desde cedo, é abordada desta forma na educação, traz desequilíbrios. E se não tem forças depois para vencer estas diferenças, traz desequilíbrios emocionais e até psicológicos que se podem arrastar pela vida. Porquê? Porque o mundo ainda, a cultura atual, é ainda caracterizada pelo ego. E os padrões da vida, o ego. Porquê? Porque nós, desde cedo, estabelecemos metas. Quais são as metas principais estabelecidas para a vida? No sentido comum do termo, vencer. Ter um bom emprego, ter recursos materiais para poder atingir determinado patamar social. Ora, são desafios desde muito cedo a que o espírito, a criança, se submete e muito cedo ou está ainda identificada com esses propósitos, ou se não está, é de uma violência suprema, porque ela vai se caracterizar ou vai se voltar para poder adaptar-se a essas orientações, a esses fins e lutar para isso. E muitas das vezes uma coisa é aquilo que nós achamos, aquilo que nós sabemos e aquilo que têm que ser os factos da vida. A lei, muitas das vezes, a lei divina estabelece os nossos compromissos espirituais, estabelece determinado ritmo, determinados objetivos, determinados fins, em função daquilo que são as nossas necessidades evolutivas. São os compromissos que nós assumimos do lado de lá. Então, se alguém assumiu que nesta reencarnação vai procurar tirar proveitos da pobreza, então, se não sabe ler aquilo que a vida lhe propõe, porque é que a sua vida se vai concentrar tão somente na preocupação da riqueza, de obter bens materiais? Porque a sociedade, a pobreza, é ainda um estigma. Porque o que é que nós valorizamos? O caráter do pobre? Não. É o seu poder económico. E se não tem poder económico, empurra-se para a franja da sociedade, para que liberte o meu caminho. Porque eu, o portador do ego,
que tenho poder, eu tenho que ter caminho livre para poder triunfar. Ora, aqui ressalta a importância da educação em função daquilo que é, de facto, a meta do espírito, o fim, o objetivo do espírito. E a doutrina espírita tem, aqui no caso, uma preponderância, uma importância acima da média, porque nos projeta para a vida para além da morte. Mas é aqui já nesta vida que nós começamos a dar os primeiros passos e a tomar consciência daquilo que somos. A nossa origem, de onde vimos, porque estamos aqui e para onde vamos. E em que condições é que eu vou chegar ao outro lado, que é ainda o mais importante. Então, para chegar em boas condições, eu tenho que trabalhar o presente. E para trabalhar o presente e ter sucesso, eu tenho que perceber aquilo que sou. Quais são as minhas características? Qual é o meu ego? Porque o self, todos nós sabemos, estamos irremediavelmente destinados, jaz, é força divina em nós. Não podemos obstar ao avanço do self, porque reúne as características divinas que o Criador estabeleceu para todos nós. E nenhum de nós pode contrariar esses desígnios, contrariamente ao ego. Porque o ego resulta dos interesses mesquinhos, humanos e passageiros da vida material. E, no fundo, reflete aquilo que é o materialismo. Porque se nós, desde cedo, assumirmos que a vida no corpo é precária, não é verdade? Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos dizer adeus a tudo. À família, aos amigos, aos bens materiais, àquelas coisas a que nós, com o devido respeito, porventura nos apegamos, às vezes às pessoas, aos bens materiais, aos animais. Portanto, quando nós não nos preparamos para essa viagem desde cedo, nós começamos a dar valor ao materialismo e o nosso caráter, nossa visão da vida é toda voltada para o materialismo. Então, ser felizes aqui e agora. Então, e depois, quando um dia morreres, logo se vê. Então, o logo se vê, de facto, leva as criaturas a enfrentarem vicissitudes que podem perdurar séculos ou milénios na espiritualidade. Mas isto é uma teoria, uma filosofia. Não, não. São os espíritos que voltam. Aqueles que aqui estiveram na Terra e que por força da morte partiram para o outro lado e agora retornam para dar testemunho. E vêm relatar aquilo que foram as suas vidas e as consequências que tiveram a enfrentar na espiritualidade. E, portanto, esse testemunho é um roteiro de vida para todos nós. Isto é, nas entrelinhas encontramos sábias orientações. Não faças o que eu fiz, porque senão sofrerás consequências semelhantes. É para isso que servem os testemunhos daqueles que retornam e que a misericórdia divina permite que assim aconteça. Então, neste esforço ingente que a vida reclama de nós, porque nós estamos irremediavelmente destinados ao bem e à felicidade, não nos podemos opor a essa força do self, é conhecermos e trabalhar para mudar os nossos maus pendores, tendo em vista construir agora, apagar o ego, de acordo com as circunstâncias e as interpretações do presente, para que o self brilhe. E então, a determinada altura, nós socorremos das palavras de Paulo quando lhe perguntaram de facto aquilo que ele era, depois das mais variadas vicissitudes no tempo, desde o seu património cultural, intelectual e social, porque era dos estratos sociais e intelectuais mais elevados à época, até à perseguição dos seus pares, ao abandono, à descida, à pobreza, a trabalhar socorrendo-se de profissões mais humildes para poder atender à sua sobrevivência no corpo.
Mas quando um dia lhe perguntaram, ou melhor, quando ele se propôs a seguir as pegadas do Cristo e a levar a mensagem de Jesus mais longe, apedrejado, atirado aos monturos do lixo para que pudesse morrer, as feridas acercavam-se dele, os cachorros que o encontravam eram as últimas companhias. Um dia perguntaram-lhe o que é que ele sentia de facto ao longo desta jornada. E ele dizia, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É esse o nosso destino. É esse o nosso destino. Olhando para a figura de Paulo, vemos da sua trajetória, onde o ego se fazia sentir sobremaneira, para dar lugar depois ao self, humilde, simples, mas vitorioso sobre si mesmo. E é disso que aqui estamos a falar então. Então, o indivíduo forte e valoroso nesse conceito é aquele que se destaca pela firmeza e mesmo pela prepotência que se exterioriza em relação aos demais. Portanto, é aquele que vem de tamancos e que tem passada larga e pesada. Tripudia, pisoteia e não tem o mínimo pudor e consideração por aqueles que o rodeiam. Não sei se há dessas pessoas no mundo, mas é aquilo que diz aqui o texto. A primazia do ego, no entanto, é defluente da construção dos interesses pessoais imediatos. São as metas que eu desejo atingir. E para atingir essas metas, eu não posso ter qualquer cedência à misericórdia, ao respeito, ao próximo. Não, não. O único objetivo são os meus interesses. E são esses interesses que eu tenho que atingir, custo que custar. Portanto, em detrimento da construção daqueles de natureza geral, de maior amplitude social e humana. Portanto, preocupação social, preocupação moral, preocupação espiritual. Não há. São poucos. Face à ilusão sobre a permanência do conjunto somático em que o espírito se movimenta na Terra, fixam-se-lhe equivocadas impressões de perenidade em torno de tudo quanto, afinal, é transitório. Portanto, tudo na Terra é transitório. O próprio planeta, nós sabemos hoje pela ciência, de matéria densa, aquilo que para nós é facto consumado, adquirido, não é. A matéria não é permanente. Porque ela dará lugar a outras formas de vida, a outras construções na obra do Senhor, que é infinita e eterna. E por esse universo fora, há mundos que são criados, mundos que são desfeitos para dar lugar a outros mundos. O que significa que a matéria, o nosso corpo, não é nosso. O espírito é interessante porque nós nascemos todos da mesma forma, chegamos ao mundo todos nus. Nós partimos e às vezes impomos condições. Nós queremos um fato lustroso na partida, as unhas envernizadas e o sapato de verniz, para chegarmos ao outro lado em condições de entrarmos em alguma cerimónia no paraíso. Não é? Entrarmos no paraíso. Ora, mas é interessante que entramos como Deus quer e saímos como nós queremos. Não é verdade? Mas chegamos ao outro lado equivocados. Porquê? Porque a matéria, o corpo, a matéria que é constituída o nosso corpo, não é nossa. Já cá estava. Nós estamos a usar, somos arrendatários daquilo que é de outros. E não pagamos renda pelo uso do corpo, da matéria do corpo. Não pagamos. Não estabelecemos nenhum contrato. A única coisa que nos pedem é que saibamos usar o veículo físico para nosso aprimoramento moral. Para sairmos daqui melhores do que quando aqui entramos. Então, esta consciência de que a vida não é plena, perene, isto é, eterna, a matéria, é importante, porque nós temos que saber tomar consciência de que nos vamos despedir da vida. Porque quando nós dizemos a alguém que vamos morrer, cruzes, não diga isso. Não digo. Então nós não vamos morrer. Está a contar viver até quantos anos? Disse, eu não sei quantos anos. Eu disse, eu estou a contar morrer.
É a conversa que eu faço. Às vezes, no outro dia foi à farmácia, olha, quantas essas gotas que vai usar, até quando vai usar? Até morrer. Isso não mata? Mata. Então pronto, olha, ou morro da doença ou morro da cura. Mas tenho que morrer. Sai cruz, não diga isso. Não digo não. Tenho que morrer, eu vou morrer. Mas esta consciência de que temos que morrer é inevitável. E vai-nos preparando. E vão soando umas campainhas cá dentro. Olha, cuidado, não te apegues às coisas, deixa ir. Não é? Nós, quando mudamos de casa, já deram conta a tralha que temos dentro de casa? Não é? Quando mudamos de casa. E agora, meu Deus, como é que... Eu nem sabia que tinha isto dentro de casa. E agora, como é que vai ser para a nova que eu morava num T5, agora quero ir morar para um T1, que é mais jeitozinho, não preciso de tanto espaço. Mas eu quero levar tudo o que tinha no T5 para o T1. E agora como é que eu vou lá meter tudo? Agora vou ter que alugar um arrumo, uns arrumos, para meter tudo. Não vou desfazer das minhas coisas, nem pensar. Olha, porque este jarro vem desde a minha bisavó, da minha tetravó. Este vem da avó, este vem da prima, aquele vem do primo. Este comprei numa viagem ao México, este foi ali na Suíça. Temos justificação para tudo. Então agora eu vou viver para o T1, mas tenho as coisas, tenho que alugar uns arrumos grandes para lá meter o resto que não cabe no T1. De vez em quando eu vou de visita aos arrumos. Abro os arrumos que eu tenho lá a visitar, ver, está tudo bem, recordar os meus entes queridos, olha o dono da jarra, o dono da vassoura, o dono daquele caco, mais daquele, mais destes sapatos, mais daquela roupa. E, entretanto, os espíritos do lado de lá, que já evoluíram um bocadinho, estão a inspirar. Dá isso, há muita miséria no mundo. Isso é que era bom, eles que vão trabalhar, que são malandros, que eu também trabalhei muito. É logo a ideia que fica. Então, mas a certa altura, nós vamos embora deste mundo. E vem a família. E vem a família para fazer o balanço final. Agora as coisas são todas modernas. Quem é que quer aqueles bichés antigos para pôr no quarto, que era uma coisa monstra, não é? Parecia um autocarro de 2 andares para meter dentro de casa. Não, agora é tudo niquinha, tudo muito pequenino, tudo maneirinho, tudo não sei quantos. E os jovens hoje, e os jovens têm outra visão da vida. Então, e agora o que é que vamos fazer disto? Espera aí, chama aí ali o São Vicente de Paulo, o caminhão do São Vicente de Paulo. Encosta aí, leva tudo embora. Ah, mas eu não quero nada, leva tudo, tudo. Portanto, aquilo que foi, de facto, o que prendeu, o que amarrou as criaturas à vida, a partir de certa altura já não tem qualquer importância para as gerações seguintes. Então, tudo é fruto do nosso mau juízo, da nossa má visão, distorção da visão que temos a respeito da vida. Então, vai tudo embora. E os homens do São Vicente de Paulo ainda perguntam, mas este aqui o senhor não quer? Não, leve tudo. Leve tudo. Já não quero ter preocupações com isso. Se não me diz nada, não quero nada com isso. Pronto. Ora, estes são os pendores do desequilíbrio psiquiátrico. É. Porque somos acumuladores da matéria. Não somos acumuladores de virtudes. Nós somos acumuladores de bens materiais. Porquê? Porque somos materialistas. Então, materialistas porquê? Porque nós não acreditamos no espírito e na sobrevivência da alma e na sua continuidade para além da morte. Então, o nosso foco é amelhar. Porque é ali que nós concentramos o conceito da felicidade e do bem-estar na Terra. Quando chegamos ao outro lado, quando somos bonzinhos, não é? Sabem o que é que isto significa? Nós somos tão torcidos que chegamos ao outro lado, ainda vamos preocupados com os bens materiais que deixamos. E colamos aos bens materiais. Porque Jesus não dizia, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, a morte não muda nada. E aquele que tinha estas tendências de acumulador, continua do lado de lá exatamente a mesma coisa. Então, e isto como é que se depois altera?
quando aparece num tacho alguma mancha de gordura que se cola bem fundo, o que é que nós fazemos? Não dá para ser aquela esponjinha amarela que nós com um bocadinho passamos e... Não, tem que ser com um esfregão daqueles fortes. Nem pode ser palha d'água, há uns ainda mais fortes que tem que estar ali a roçar bem, não é? Para tirar aquela gordura e aquilo fica, depois no final até dá gosto. O inox está todo brilhante. É assim com a vida. Do outro lado, o que é que vai esfregar para nos retirar as nódoas nas reencarnações seguintes? Vão ser as dores, as provas que vamos enfrentar. Vai ser o esfregão forte que esfrega. E nós somos o inox ali a resistir e no final, daqui a uns tempos, lá mais para diante, é só luz. Já não temos nódoas. O esfregão foi dos bons, com o cifre daquele forte. Fica lindo. Vamos ficar todos lindos. Sem nódoas. Lá mais para a frente. Mas, entretanto, se nós vamos chorar, ranger os dentes, vamos. Se não temos cautela e se não pomos interesse nessa mudança. A ideia falsa em torno do prazer estimula a ambição pela posse e a consequente conduta que impõe o humilhar das coisas a que atribui exagerado valor. Portanto, aquilo que tem valor para nós já não tem valor para outros. Não é verdade? Dão conta disso. Que às vezes nós temos um objeto qualquer, mesmo em ouro, qualquer relíquia em ouro, que se ela não estiver de facto classificada como património de interesse cultural ou artístico, nós vamos vender isso a algum lado, uma peça de ouro, assim, não. Mas o senhor só me dá isto pela peça, isto é tão lindo, olha, isto era da minha avó, e o senhor só me dá isto por esta peça? Olha, isso é tudo para fundir. É tirar dali, e a pedra, olha, veja a pedra que é um diamante, ele põe lá um óculosinho que tem, não, isto é uma coisa qualquer, é um cacozinho de vidro. Portanto, aquilo que para nós tem um valor incalculável, uma fortuna, saímos de lá com uma nota de 5 euros na mão e vimos desgostosos porque pensávamos que tínhamos uma grande fortuna em mãos e afinal já não temos nada. E porquê? Porque aquilo que tem valor hoje deixou de ter valor amanhã. Quem estabelece o valor somos nós, o nosso interesse. Em si tem valor? Não tem. Está tudo aqui na mente. Portanto, quando nos prendemos a um objeto material, depende do nosso estado mental. Nós podemos usar, mas sem estarmos presos a esse objeto, que é o fundamental e saudável. É a sensação da posse que desenvolve a ditadura do ego no comportamento dos indivíduos e das coletividades. O ego, no entanto, não passa de um construto mental. Portanto, a psicologia explica o construto mental como uma ideia ou conceito complexo resultante da síntese de um conjunto de ideias simples. E, portanto, a criatura cria essa complexidade e dá o interesse aos seus objetos, aos seus interesses, de acordo com as suas necessidades materialistas. Portanto, e que são normalmente destituídos da realidade. Por isso é que os acumuladores, aqueles que são os acumuladores, dão demasiado valor e interesse a coisas que não têm interesse nenhum. Não têm interesse nenhum. Quando acredita que o corpo é seu, que são suas a consciência e demais expressões da vida física, emocional e mental, demonstra a incoerência em que se sustenta, porquanto é incapaz de comandá-los, sendo, pelo contrário, dirigido pelas suas forças biológicas. Portanto, quais são essas forças biológicas? A que é que ele se reduz? É ao estômago, é ao sexo e é ao prazer físico e à manutenção da beleza física para poder prolongar, iludindo-se, para poder prolongar no tempo a vida no corpo. Então, isto tanto vão lindos como vão feios. Vão estes e vão aqueles. Todos morremos na hora certa. Tudo isso tem determinado, portanto, pelas forças superiores da vida. Não obstante, a educação incorreta que lhe trabalhou a personalidade
gera dificuldades nos relacionamentos e os apegos produzem inveja, competição, insegurança, geradores de sofrimentos desnecessários. Portanto, esta visão da vida que começa cedo, e por vezes porque também os educadores não têm a visão ou identificam-se com esses propósitos e como tal estimulam as crianças a esses comportamentos, a verdade é que isso depois traz consequências no estado emocional e psicológico dos adultos, jovens e adultos. E é por isso que é muito difícil, tantas vezes, convivermos com pessoas com estas características. São pessoas inseguras, pessoas ciumentas, pessoas invejosas, pessoas atribuladas interiormente, porque tudo aquilo que suspeita pôr em causa os seus fins, a sua existência, é um mal para o seu bem-estar. E, como tal, os relacionamentos que são castradores e sem a preocupação do afeto nas relações próximas, mais próximas, íntimas, na família ou no grupo social a que pertence, cria problemas e conflitos permanentes e dificuldades nos relacionamentos. Esse sofrimento é sempre resultado da constatação da impermanência das posses e dos limites que as caracterizam, porque são impróprias para preencher o vazio existencial, trabalhar a harmonia interna, satisfazer as ambições que sempre se renovam e se multiplicam em incessante sofreguidão. Então, do lado de lá, aquilo que vai pesar na balança não são os bens terrenos. Não são os bens terrenos. São os bens da alma. Os bens morais consolidados. E é isso que vai pesar para o bem-estar ou não da criatura que partiu para a espiritualidade. Ninguém é dono de nada possuindo somente aquilo que lhe pode ser tomado ou destruído, que tem inquestionável existência real. Portanto, a vida física, tudo quanto existe na matéria, é impermanente. É volátil. Aquilo que é real, o espírito e os seus defeitos, virtudes ou defeitos. E é isso que o espírito vai transportar para o outro lado da vida. Se pensa que vai levar os bens terrenos, podemos nos desiludir. Vamos já começar a pensar em distribuir, em pensar onde é que vai cair isto ou aquilo. Para onde é que vai? Porque senão, se estamos a pensar que vamos levar connosco, não vamos. Ninguém vai deixar levar as coisas connosco. Portanto, tudo fica cá. É, não é? Não há ninguém que esteja a pensar levar, enfim, a cama para o outro lado. Já não digo mais. A minha é a almofada. Muitas vezes um choque, um encontrão com alguém casual produz dor, tornando-se em lamentável ocorrência. Porém, a irritação por algo sem importância gera úlcera no ego, que é tomado de revolta e sente-se magoado. Qualquer coisa na rua, não é? Alguém, um encontrão, qualquer dissensão, no trânsito, aí é que nós vemos. É no trânsito. Sou ao volante, fora do carro, passemos uns pardalitos. Dentro do carro, autênticas feras. Trava, avança, recua, chega para lá, chega para lá. Uma festa. E se alguém, porventura, se esquece de fazer o pisca, é um problema muito sério. Porque há pessoas que conduzem como autênticos leões. E são donos da estrada. Os outros que se arrumem. Portanto, não gostam de se sentir minimamente melindrados na consideração que têm sobre as suas próprias pessoas. Então, cria este problema, esta irritação sem importância, que gera úlcera no ego, portanto o ego sente-se melindrado, ferido, que é tomado de revolta e sente-se magoado. Isto porque a dor física logo passa, mas o ego ferido guarda ressentimento e desejo de vingança. Não é? E quando há o desejo de vingança, há o sentimento de perseguição. Tentar a desforra. Porque eu não posso ficar... Os brasileiros têm uma expressão muito bonita, que é: eu não sou de levar desaforo para casa.
É logo para justificar. Eu não sou de levar desaforo para casa. Então, persegue-se as criaturas para tentar a desforra, a vingança, não é? Porquê? Porque o seu ego ferido não admite qualquer inferioridade relativamente aos outros. Tudo, portanto, no mundo objetivo é ilusão e essa é a grande responsável pelo desejo que se decepciona e produz sofrimento. A superação do ego torna-se essencial para a aquisição da felicidade, da alegria de viver e do bem-estar. Quando a criatura se concentra sobre si próprio, bem, ora bem, vamos lá à procura aqui dos maus pendores. É mau é quando se... Eu não tenho nada. Eu pugno por ter já virtudes todas estabelecidas, as mais importantes. Mas, quando se viaja para o nosso interior à procura dos nossos maus pendores, a criatura começa a crescer interiormente, começa a tomar consciência do seu papel na vida. Sensível. E a projetar os seus interesses já para além da morte. Porque, em boa verdade, aquilo que é o conceito de felicidade que todos almejamos, ele está afunilado, reduzido às sensações orgânicas do mundo físico. Não conseguimos projetar isso para um lado lá. E a criatura que é materialista e persegue os bens da terra, não encontra paz íntima. Portanto, o self não é satisfeito. E o que é satisfeito é aquilo que é impermanente, que é o ego. Ora, como o ego não faz parte dos códigos da vida, logo não há plenitude na sua satisfação. Para satisfazer o que é uma ilusão, ele vai de satisfação em satisfação. Persegue hoje um objeto, eu comprei este objeto, que era até ao momento aquilo que eu mais desejava no mundo. Era este e eu não queria mais nenhum. E eu amealhei anos a fio e comprei este objeto. E agora sim, agora sou feliz. Agora sou feliz porque tenho aquilo que mais pretendia. Mas no ano seguinte, o mesmo objeto já traz mais um botãozinho deste lado. Quer dizer, as funções do objeto foram alargadas. E eu agora ponho-me a perguntar, então, mas ainda onde eu comprei este objeto que foi caríssimo e agora vem outro modelo e já me traz um botãozinho. Pois é, mas aquele botãozinho faz muita falta. Porque assim eu posso usar o objeto quer pela destra, quer pela esquerda. Pois claro. Bom, então começa a nova luta. Porque este já não me serve, ele é descartado, é encostado, e eu vou à procura de o substituir pelo modelo mais novo. E assim sucessivamente. Nós estamos a atender a quê? Às sensações da posse e do ego, dos bens materiais, que não é perene, que não se estabelece. Ele é volátil. Porquê? Porque os bens materiais, de facto, não existem para nos tornarem felizes, mas para nos darem conforto no uso enquanto percorremos a jornada física. E assim vamos de grau em degrau. Assim vamos de grau em degrau. Portanto, há uma necessidade inconsciente do ego para possuir, para apegar-se, para lutar pela posse, para gerar conflitos e dominar. Então esses pendores de onde resultam são o acúmulo das experiências do pretérito. Já que o espírito é eterno e as reencarnações sucessivas somam-se por milhares de experiências no corpo físico. Não nos lembramos. Mas é ainda o pendor do homem primitivo que jaz em nós. O que é que nós, o espírito, nós olhamos para a história e quem faz parte da história somos nós. Então, quando nós vemos aquelas conquistas bárbaras lá para trás, quem é que empreendia isso? Eram os outros. Eram e nós também, porque lá estivemos. Nós fizemos parte dessa história e retornamos. Agora com um problema ainda nesta época. É que somos praticamente os mesmos. É evidente que já somos mais urbanos, civilizados. Já não temos, digamos que as tendências homicidas, aquelas mais graves. Mas, no fundo, jazem ainda os mesmos prazeres
pela posse dos bens materiais da conquista. Em alguns casos até de tripudiar os outros para alcançar esses fins. Portanto, somos os mesmos. Somos nós que retornamos ao corpo físico. E então aquela luta que se falava no início entre o ego e o self, ela é permanente. E, de acordo com os nossos interesses, de facto, se abrimos campo para a possibilidade da reforma do ego para que brilhe o self, então os espíritos, nossos tutelares, aconselham-nos, inspiram-nos para esse esforço que é necessário fazer. Então, é aí que reside a questão. É trazer até aos dias de hoje o primitivismo do pretérito, das experiências anteriores, e que ainda jazem em nós. Quando o ser se consciencializa de que se encontra num mundo de aprendizagem de rápido curso, consegue valorizar o que tem significado real e aquilo que somente se expressa em aparência. Usando aquilo de que dispõe e libertando-se da sua dominação, consegue paulatinamente vencer o tormento íntimo do que escraviza as pessoas às coisas, às circunstâncias, às posições, facultando o trânsito ideal por todo o lado. Portanto, todas estas os estatutos criados para diferenciar as criaturas entre si no meio social, mesmo no meio familiar, são tudo construções humanas e que têm origem no ego. Têm origem no ego. Com alguma dúvida relativamente à matéria? Muito bem, então vamos adiante. Jesus, por exemplo, sendo o Senhor do orbe, portanto, ele que esteve na gênese, na origem do próprio planeta, Jesus, portanto, a quem Deus entregou a condução deste imenso projeto de vida. Não só material, mas também espiritual, porque os milhões e milhões de espíritos que se encontram ainda, alguns vinculados à Terra, outros já se libertaram, todos eles têm passado pela orientação do Cristo enquanto o mentor espiritual da obra terrena. Portanto, esteve entre os homens e as mulheres, alimentou-se com eles, conviveu e sofreu sempre livre, totalmente voltado para a realidade espiritual. Portanto, não havia necessidade, não sentia necessidade de acumulação dos bens terrenos. Seguia adiante. Era um homem livre, verdadeiramente. Estimar as coisas sem as supervalorizar, considerando que o tempo as modifica, destrói-as e consome-as, e é a melhor conduta. Quando se está fixado somente nelas, ainda se estagia na infância espiritual. E então hoje, com o avanço da internet, das comunicações, então ainda nós somos verdadeiramente bombardeados com aquilo que é o materialismo predominante. Desde as igrejas que apresentam suntuosidade nas suas organizações, nos seus bens, desde o Estado, desde as organizações mais simples da vida, todos procuram munir-se de meios que impressionem. E hoje, aquelas novas correntes evangélicas, sobretudo, em que tudo fazem para impressionar os sentidos com falsas promessas de riqueza, de saúde, de cura, disto, daquilo. Portanto, a sociedade sente-se aturdida pela oferta e, inclusive, pela manutenção da vida física. Os elixires que chegam, tomando de manhã à noite, e o aloe vera, não sei quantas vezes por aí adiante, rejuvenesce a pele. Nós estamos pendurados por cremes. É cremes para a ruga da testa, creme para a ruga dos olhos, creme para a face, creme para o corpo. É as unhas, é isto, é aquilo. Se nos falta um creme, nós caímos lá de cima do arame. Damos cabo da vida. Ai, falta-me um creme. Temos que ir a correr comprar o creme. Esfrega creme. Não é?
E estamos convencidos que vamos para um concurso de beleza quando chegamos ao outro lado. Isto de facto, a vida é um encanto, uma beleza, não é? Então, não se deixem, lutem pela beleza, pelo bem-estar, faz bem à autoestima. A graça não é para deprimir naturalmente, mas é tão somente mesmo isso, uma graça. Portanto, devemos, de facto, trabalhar pelo bem-estar. O Chico Xavier tinha uma calvície prolongada, a partir de certa altura começou a usar umas perucas. Então, ele, coitadito, pobrezinho, dizia-lhe sempre: faz isto, faz aquilo, não faças isto, não faças aquilo. E eu achei que agora deu-te para também pôr peruca. Mas tu és vaidoso, ok? Isto agora é vaidade. Olha, vocês deixem, pelo menos isto, vocês deixem-me usar a peruca. Mas deixem-me usar. Mas o resto vocês podem dizer, mas a peruca pelo menos deixem-me usar. Mas são questões de autoestima, naturalmente. É uma graça para temperar a intervenção. Portanto, as senhoras e os homens também pintem o cabelo, ponham cremes, ponham vernizes. Vamos ver, isso é secundário relativamente e não atrapalha o crescimento interior. Não atrapalha. Então, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isto é a exortação de Jesus, uma recomendação sábia e que está em consonância com aquilo que é de facto a realidade da vida. Portanto, podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 6. O esforço em favor do autoconhecimento, que ajuda a discernir aquilo que é utópico do verdadeiro, é que traça o caminho para uma existência saudável e feliz. Portanto, é o autoconhecimento, aquilo que sou e aquilo que pretendo fazer, projetando a minha vida para além do mundo físico. É essa a realidade que eu quero encontrar do lado de lá e que condições ou como quero lá chegar. Então, e este trabalho é um trabalho nosso, que se estabelece na intimidade, na solidão de cada criatura. Não é exterior. Ninguém dá por ele. Essa luta titânica que se estabelece entre o ego e o self, entre o bem e o mal, entre as arestas mais vivas da nossa personalidade, que precisam de ser limadas e polidas. É natural que aos poucos vamos reconhecendo e vendo que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações se vão revelando a público em função desse estado evolutivo, desse esforço. O antídoto do ego na sua ditadura existencial é o amor na sua gloriosa missão de despertamento da consciência para o altruísmo, para a convivência ideal com o outro, o seu próximo, para a valorização do que é significado real. Então, nós temos aqui, neste slide, uma ligação, uma ponte com a mensagem introdutória, em que Emmanuel nos exortava a amar todas as oportunidades da vida e tudo aquilo que é existencial e faz parte do meio em que nós estamos, que nós habitamos. Não só o meio ambiente, mas também aqueles que convivem mais intimamente connosco, o meio social, os animais. Portanto, essa noção daquilo que somos face à vida, à valorização da vida, a criatura que trabalha para o seu aprimoramento moral e a sua integração, não no mundo da matéria, mas no mundo espiritual, onde residem, onde habitam os espíritos mais felizes, mais evoluídos, dar-nos-á uma consciência mais alargada a respeito da nossa própria existência e do nosso papel face aos desafios da vida. Então, nós passaremos a amar com maior profundidade e mais plenamente aquilo que nos rodeia. Até os dias de chuva como hoje. Que incomodam? Sim, porque nós, claro, gostamos de andar sempre com a roupinha vincada,
sempre passadinha a ferro, enxuta. Agora, apanhar água é assim um bocado incómodo. Mas ela é necessária, faz parte da vida. Dá energia à vida, a essa vida divina, e foi assim que Deus estabeleceu. E nós queremos fazer parte desses mecanismos. Então, o amor começa a despontar da intimidade da alma e a transportar-nos para o meio, para o coletivo, onde passaremos a amar em plenitude aquilo que nos rodeia. Buscar o reino de Deus, que também se encontra no imo, na intimidade, o céu, já que nós somos produto do amor divino. Somos herdeiros das suas características, do amor, do bem incondicional, sem qualquer mescla, sem qualquer nódoa. É esta tomada de consciência que nos vai remeter para esse trabalho de aprimoramento, já que é nas nossas mãos que se situa o nosso próprio destino. Somos senhores do nosso próprio destino. E o livre-arbítrio deve dar-nos consciência do trabalho a realizar. Porque se nós estamos adormecidos, a lei encarrega-se de nos dar uma ajuda para nos despertar. E quando a criatura despertar, então parte para o trabalho de aprimoramento, para o que é necessário fazer. A dor resgata, mas não aprimora. A dor resgata, mas não aprimora. O aprimoramento, a dor, serve para o despertamento. O aprimoramento resulta da consciência de si próprio e do interesse que ele deposita no aprimoramento, no trabalho de renovação íntima, para poder ascender aos planos mais elevados da vida, que é, no fundo, aquilo que todos desejamos. Portanto, é o recurso mais eficaz para libertar-se da ditadura infeliz que maltrata e humilha os sentimentos e turva a razão. Portanto, é ainda um período em que o ego se sobrepõe ao self, por reflexo do primitivismo do passado. Mas o self agora, o espírito mais elevado, mais consciente de si mesmo, trabalha e luta para a sua ascensão espiritual. Damos por terminar o trabalho da manhã. Gostaríamos de saber se há alguma dúvida, se estamos esclarecidos. Podemos fazer teste para a semana a respeito do ego. Assim, olha, já não tenho o ego. Não, mas também não vale, não o deixei em casa, porque senão eu chego a casa e ponho outra vez, não é? Como ao casar. Não. Já não tenho o ego. Agora é só o self. Muito bem. Então, assim sendo, nós vamos pedir licença para o encerramento do nosso trabalho, agradecendo a presença de todos e esperando que estas reflexões em torno dos ensinos que a Joana de Anjos dispensa nos possa facilitar a tarefa. Então, vamos a oração é a ponte estabelecida por Jesus para que mais facilmente pudéssemos entrar em contacto com Deus e com Ele. É um veículo onde colocamos as nossas preocupações, mas também as nossas congratulações pela oportunidade da vida e pelo trabalho a que estamos destinados de aprimoramento, tendo em vista a superação das arestas vivas que marcam ainda o nosso caráter, o nosso ego. Colocando Jesus no centro da nossa atenção,
e entrelaçamos os nossos melhores sentimentos, dirigindo-lhe as nossas singelas palavras, às quais anexamos a nossa alma desnudada, deixando que a luz divina brilhe na intimidade. É essa lamparina que se transforma num foco exuberante, estamos envolvidos por energias benfazejas que libertamos do self em nós e que se une às forças espirituais no recinto. Pai de infinita misericórdia, agradecemos a oportunidade da manhã do estudo e reflexão de matérias importantes que nos auxiliam no trabalho de aprimoramento que nos é devido. Estamos infinitamente gratos, Senhor, pelos ensinos que os Espíritos nos facultam, iluminando-nos o intelecto, por forma a estabelecermos ou a restabelecermos prioridades para a nossa existência. Desejamos sim, Senhor, retomar o trabalho de renovação íntima, por forma a entrarmos em concordância com os compromissos assumidos antes do reencarne. Assim, desejamos vencer o que ainda nos prejudica o avanço espiritual. Mestre querido, lembramos aqueles que sofrem, os que são fonte da nossa preocupação, próximos ou distantes, e aqueles que, não lidando de perto conosco, necessitam também do nosso fraternal abraço, solidário, do nosso afeto, envolvendo-os a cada um, Senhor, no plano físico e no plano espiritual. Que a Tua luz, Senhor, que o Teu amor nos ampare. E ampare sobretudo as crianças, os jovens, os idosos, os toxicodependentes, os suicidas e aqueles que ainda renitentes, perversos, se opõem à marcha do progresso da vida. Mestre amado, pedimos licença para o encerramento da manhã, lembrando todos quantos aqui se encontram, expectantes, na recolha dos benefícios espirituais, para que nos envolvam e nos tragam as bênçãos de saúde e paz. Muito obrigado, Senhor.